3 anos de estudos para a redação do Enem e na hora H você foge ao tema? Aí não, né? Fala galera, eu sou o professor Edson Dene, aqui do canal Enem Me Viu. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e a nossa aula de hoje é sobre fuga ao tema. Então, para você entender um pouco mais sobre como funciona a fuga ao tema e não cometer esse equívoco, eu trouxe um exemplo aqui de uma análise, de uma proposta de redação que eu tenho certeza que vai facilitar o seu entendimento. Então vamos ao que o texto solicita a você. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, o que é muito importante, redija texto dissertativo argumentativo. Não há possibilidades de você adotar uma narração, uma descrição e muito menos um texto injuntivo, uma injunção. Você precisa seguir o que está sendo solicitado a você. A tipologia textual é dissertativa e o gênero textual dissertativo argumentativo. Então não é nem o expositivo, ou seja, o dissertativo e expositivo também não é aceito aqui. Você precisa seguir aquele que está sendo solicitado, dissertativo, argumentativo. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Outro comando, escrita formal. Então você precisa utilizar a norma padrão. Nem pensar em utilizar coloquialismos, uma linguagem informal. Sobre o tema. Com esse exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Apresentando proposta de intervenção. Professor, isso é importantíssimo. Você deve estar falando aí do outro lado. Sim, importantíssimo. Tudo, mas em alguns detalhes nós precisamos dar ênfase. Então aqui você precisa apresentar uma proposta de intervenção. Você precisa trazer uma hipótese de solução. É isso que a banca espera de você. Continuando, que respeite os direitos humanos, sempre, né? Selecione, organize e relacione. O quê? De forma coerente e coesa, argumentos e fatos. Então você precisa selecionar, organizar, relacionar o quê, professor? Argumentos e fatos. Nem pense em trazer aqui achismos e senso comum. Não serão aceitos. Para quê? Para a defesa do seu ponto de vista. Então você precisa defender um ponto de vista. E para defender um ponto de vista, você precisa trazer o quê? Argumentos e fatos. Esqueça achismos e senso comum na sua redação. Seguindo as solicitações que o texto faz a você, é importante também conhecer um pouco mais sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A estrutura começa pela tese, nós temos argumentos, fatos, estatísticas, enfim. E temos também a proposta de intervenção. Não esqueça, essa é a base do texto dissertativo argumentativo. A tese, o que você irá defender, como você irá defender os argumentos e a sua proposta de intervenção, ou seja, a hipótese de solução que você irá escrever na conclusão. Não pode esquecer de nenhum desses detalhes. Conhecendo um pouco mais sobre os dois tipos de fuga ao tema, nós temos o parcial e o total. Ou seja, parcial é o tangenciamento. Alguns gramáticos utilizam essa terminologia também, de tangenciamento, ficar só no entorno. E aí você aborda apenas o assunto e parte do tema. Então que fique claro, eu já falei sobre isso numa outra aula, sobre assunto e tema. A diferença entre tema é a delimitação do assunto. Assunto é algo mais amplo. Então, se você aborda só o assunto ou apenas uma parte do tema, você está cometendo a fuga parcial. E o que contribui para essa fuga parcial é a progressão temática. Se você não seguir, não progredir de maneira contínua, citando todas as partes interligadas do texto, você comete o equívoco do quê? De não ter uma progressão no seu texto. Temática coerente, coesa, e isso também pode ser considerado uma fuga parcial e você pode perder ponto. Muitos alunos perguntam para mim, professor, como diferenciar o tema do assunto? E falam também que é muito difícil essa tarefa. Mas é o seguinte,
Não é tão difícil assim e eu vou te mostrar. Eu trouxe um exemplo aqui para nós analisarmos e chegarmos a essa conclusão de que é algo simples. Vejamos. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse tema é da redação de 2015 do Enem. Você pode perceber que a persistência e na sociedade brasileira são palavras periféricas, algo que eu já te ensinei. Violência contra a mulher é o foco, é o assunto. Então, o que delimita o assunto, nós podemos considerar como tema. Então, o assunto é o mais abrangente e aquilo que é delimitado é o tema. Então, você precisa falar sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Em hipótese alguma, você vai falar só sobre a violência contra a mulher. Então, essa é a diferença exata entre assunto e tema. Eu falei para você sobre fuga parcial e dei exemplos. Agora eu vou tratar sobre a fuga total ao tema. Então, abordagem de outro assunto. Se nós estamos falando da persistência, a violência contra a mulher na sociedade brasileira, você não pode chegar aqui e falar sobre racismo, você não pode falar sobre agressão ao homem, você não pode falar sobre agressão a crianças. Simplesmente você precisa abordar exatamente o que foi solicitado. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então você não pode chegar aqui e escrever sobre qualquer outro assunto. Sua redação pode ser zerada. Vamos às dicas do Enem. Leia o tema diversas vezes. Entenda o que está sendo pedido, mas volte e volte outra vez. Memorize as palavras do tema. Dá uma pincelada, uma olhadinha antes de começar a prova. E aí sim, depois você vai para as questões. Quem sabe tem algum assunto lá que te ajuda na redação. Mas fique tranquilo que eu vou falar sobre isso numa aula específica. Segunda dica. Crie sinônimos das palavras do tema. Aqui é muito interessante, eu falei na aula para você. Você precisa diversificar o seu vocabulário, trazer outras palavras, mostrar que você sabe quais as palavras utilizar, ou seja, precisão vocabular, e você consegue diversificar. Você tem um repertório de palavras vasto, um vocabulário vasto. Dica 3. Cite as palavras do tema durante a redação. Não esqueça desse detalhe. Por quê? Porque o texto ele precisa ter uma continuidade, uma coerência. Então a ideia que você começa na introdução, ou quiçá no título, você vai continuar no desenvolvimento e na conclusão. Precisa ter a progressão temática. Então você precisa citar partes, principalmente na conclusão, na retomada da sua tese. Mas isso eu também vou explicar numa aula específica. E para finalizar, a dica 4. Verifique se seguiu as solicitações iniciais da proposta de redação. Você respondeu a todas as solicitações que foram feitas lá no início da aula? Modalidade formal, proposta de intervenção, seguiu as características do texto dissertativo argumentativo, selecionou, organizou, relacionou as ideias do texto, respeitou os direitos humanos. Então tudo isso você precisa se perguntar antes de terminar a sua redação. Fica aqui a dica. É isso, galera. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre fuga ao tema e não cometa esse erro em hipótese alguma. Então, fuga parcial, fuga total, fica ligado, preste atenção na hora de fazer a sua redação, diversifique com as ideias que eu te mostrei aqui. E para a próxima aula, fica ligadão, que eu falarei sobre tema, tese e título, os famosos 3 T's. E para isso, acione o sininho e só esperar a notificação. Não esqueça, quem não é visto, não é lembrado. Fui! Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema importantíssimo. Não é tema. Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto importante, que é fuga ao tema. Também não é. Um tema importantíssimo. Não é tema. Um assunto importante. Também não é. Um tema importantíssimo.
não é tema. Por um assunto também não é. Tema não é tema. Por um assunto também não é. Tema também não é. Por um assunto não é tema.